Olá, sejam muito bem-vindos à coluna Comunicação e Trabalho do Barão de Itararé. Hoje com um convidado muito especial, o Thiago Tange, que é o novo presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo e vem dialogar um pouco com a gente sobre os desafios da categoria, que não são poucos. Bem-vindo, Thiago. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, bem-vindo. Muito obrigado, Ana Flávia. Muito obrigado, né, aos companheiros do Barão de Itararé. E, claro, a todo mundo que está nos assistindo aí, seja, né, em qualquer momento do dia, da hora, você pode nos acompanhar. Então, valeu, obrigado. Muito bem, a gente já vê que ele tem tarimba para a internet, já não fixa o período, sabe que as pessoas assistem em períodos variados. Tiago, falando nisso, me conta um pouco a sua trajetória, né? Você é formado na Casper, já começou a atuar desde de estagiário. Conta um pouco para a gente a sua trajetória profissional. Legal. Não, vou falar rapidinho. Eu nasci aqui, né, aqui em São Paulo mesmo e me formei na Casper Libero, né? E na Casper eu pude ter algumas experiências de estágio, né, na própria faculdade, foi algo importante, né? Porque é aquela questão que a gente dialoga, né? Que é importante que o estagiário tenha um processo de formação pedagógica mesmo, né? Infelizmente, lá na Casper isso tinha algumas possibilidades, né? Tinha uma revista chamada Revista Casper, eu não sei se ainda existe, a revista existe, mas ela chamava Núcleo Editorial de Publicações. Então eu trabalhei lá durante 2 anos estagiando. Também tinha a Rádio Gazeta M, né? Que era uma coisa bacana lá, que era a Rádio Gazeta, que era muito tradicional, né? Infelizmente ela na década de 90, assim, ela teve um esvaziamento, mas o sinal continuou e foi usado como atividade pedagógica, né? Então a gente tinha um programa de futebol lá, chamava No Vestiário, era aos sábados, às 11 da manhã, era super bacana. Então, essas oportunidades, né, que a gente conseguiu desenvolver na faculdade, né, com os amigos, com os colegas. E depois, em 2012, né, no meu último ano de estágio, eu comecei a trabalhar na Editora Abril, na revista Info. Eu fui contratado pela Info, fiquei um ano, depois fui para a Galileu, na Editora Globo. Né, e a Galileu foi, assim, com certeza, um local muito bacana de trabalho, né, falando de ciência, tecnologia, assuntos que eu gosto bastante. E eu fiquei na Galileu até 2019. Né? Em 2019, infelizmente, o impresso, né, da Galileu acabou, né, por uma decisão da empresa. Ficou só o site e eu acabei indo para a revista Auto Sport. Né? Então, atualmente, eu trabalho como editor na revista Auto Sport. Falar sobre carro, né? Assim, é uma coisa que eu gosto do universo de carro, não sabia muito, então foi um ano e pouquinho de aprendizado, né? E agora, assim, acho que consegui trabalhar nesse universo de impressos, né? Que a gente sabe, né, na faculdade, que é uma coisa importante que, assim, é um universo que eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto do formato, eu gosto de escrever para esse formato, acho que possibilita uma série de possibilidades, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, por conta, né, dessas transformações materiais, tecnológicas, é um setor que está passando por muitas transformações e, para nós jornalistas, infelizmente, isso vem acompanhado de demissão, vem acompanhado de precarizações. Né? Então, é só ver o caso da Editora Abril, por exemplo. Né? A Editora Abril, há 9 anos atrás, não é tanto tempo assim, tinha um prédio somente dela, né? Hoje ela, enfim, tem somente alguns títulos, tá no coworking lá, os caras acho que nem vão voltar para trabalhar presencialmente, né? Vai ser um esquema híbrido aí de home office, então quer dizer, isso mostra, infelizmente, né, o quanto que as empresas passam, né, por essas transformações, e isso acaba, obviamente, respingando, né, diretamente na nossa vida como jornalista, né? Então, acho que é por isso que também a gente tem uma luta aí grande para a gente entender e principalmente atuar. Tiago, e me diz uma coisa, você sempre soube o que você queria fazer no jornalismo? Porque eu vejo que tem uma geração, a cada ciclo tem uma geração, né? A gente está vivendo agora o fim daquela geração que queria muito atuar no esporte, né? A faculdade cheia de gente que queria atuar no esporte. Você sempre soube o que você queria fazer? Que você pensava assim quando você estava na universidade? Essa é uma pergunta ótima, assim, olha, eu confesso que eu não, quando eu cheguei, assim, eu queria fazer jornalismo, né? Eu queria fazer jornalismo e aí eu queria estudar na Casper também, porque eu achava bacana, que era na Paulista, né? Tinha a questão lá, né? Um prédio bastante marcante, né? Então a gente, né, até fiz vestibular e tal para as outras universidades, mas eu queria estudar na Casper, deu certo, foi bacana. E chegando lá, assim, os amigos são amigos que eu tenho até hoje, né? Então, são amigos que eu converso literalmente todo dia.
E toda essa galera gostava muito de esporte, né? Então, o que você falou, eu lembrei bem. E a gente tinha esse programa, né? Que era o programa no vestiário, então, que falava de futebol. Eu, particularmente, né? Então, para as companheiras que gostam de falar de futebol, eu gosto muito de falar de futebol até hoje, eu sou um palmeirense fanático, mas, assim, eu comecei, teoricamente, minha carreira falando sobre esporte, mas para ser sincero aqui com você, com todo mundo, eu percebi que eu não seria um bom jornalista esportivo, porque eu sou muito palmeirense, assim, então eu acho que minha atuação jornalística seria prejudicada, entendeu? Se eu tivesse que cobrir o Palmeiras ou os outros clubes, então eu falei, não, acho que eu gosto de ver o Palmeiras no estádio, gosto de ver o Palmeiras, né, no dia a dia, então eu vou atuar com outras coisas que eu também gosto, né, então assim, acho que ter essa passagem, né, do jornalismo esportivo, mas a nossa geração, né, acho que especificamente a nossa geração dos anos 90, assim, tem uma identificação com algumas publicações, né, da Editora Abril, especialmente, assim, o que eu me lembro. Então, a Super interessante, tinha uma outra revista chamada Aventuras na História, e a Super e a Aventuras na História, depois a Galileu também, né, que eu pude trabalhar, foram, assim, minha mãe e meu pai, né, eu tive esse privilégio, né, de eles poderem assinar essas revistas, e eu lia todo mês, né, porque eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de assuntos de geopolítica, isso é uma coisa que eu sempre gostei. Então, quando eu comecei a ver que o jornalismo esportivo talvez não seria muito minha praia, né, eu comecei a pensar nessa possibilidade de escrever para essas publicações segmentadas, né? E aí casou de eu conseguir para, né, a Editora Abril, depois para a revista Galileu. Então, assim, acho que foi algo que não foi planejado, né, viu? Não foi algo que foi planejado, mas acho que ficou um pouquinho, um restinho, sabe, da minha lembrança ali de leitor da Super Interessante, leitor da Aventuras da História, da Galileu, e depois poder atuar, né, falar um pouquinho sobre ciência, sobre tecnologia, mas também sobre assuntos aí né, ligados à geopolítica, ligados a outros temas que até hoje me interessam bastante. É uma pena a gente não ter mais a Galileu. Eu amava as capas. Então, quando saía a Galileu, eu ficava atenta, porque vocês faziam umas capas muito bonitas, né? É uma pena não ter mais o impresso. E, Tiago, você assumiu há pouco tempo a presidência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, né? Me conta agora um pouco quais são as suas expectativas com essa tarefa nova que você assumiu. Legal, perfeito. Bom, assim, é legal, acho que é super bacana a gente falar sobre a trajetória profissional, né? Porque afinal de contas é isso que a gente nos identifica, né? É isso que a gente gosta de falar no bar, gosta de, né, contar as histórias e tudo mais, né? Infelizmente a gente não vai poder, por conta de toda a tragédia que a gente vive, mas espero que nós possamos, né, depois encontrar todo mundo para falar sobre jornalismo. Mas também, né, tem outro aspecto que eu me formei em 2012, né? Então, 2013, 2014, eu trabalhei na Abril na Globo. Em 2015, no início de 2015, né, então desde o final de 2014, eu fui convidado, né, pelo atual presidente Paulo Zoc para fazer parte da diretoria do Sindicato de Jornalistas, né, isso lá no final de 2014. Então foi uma coisa bacana, eu era sindicalizado já, né, desde quando eu tinha saído da faculdade, me sindicalizei, e eu, assim, eu aceitei aquele desafio, né? Confesso ainda sem ainda saber, né, muito bem como era ser um dirigente sindical, né? Como que era, né, a vida num sindicato, mas foi uma coisa que eu achava super importante, né? Porque além das questões aí de futebol, Palmeiras, os temas de história, geopolítica, né? A luta política, né? Para mim também foi despertada, né? Durante o período da faculdade e eu acreditava, né? E acredito ainda que a vida sindical é uma maneira da gente conseguir se expressar, né? Coletivamente, né, na nossa categoria e também uma expressão política de tudo isso. Então, foi algo que eu abracei. Então, em 2015, eu participei da primeira gestão, né? Então, era diretor de ação sindical. Em 2018, né, teve outra eleição, eu continuei, né? Foi reeleito para esse cargo, né? Diretor de ação sindical. E aí, né, 2020, 2021, ia ter uma nova eleição, né? A gente começou a discutir como que seria uma formação de chapa, etc. E aí as companheiras e companheiros, né, me deram essa enorme responsabilidade, né, mas a enorme honra e alegria de ser o candidato a presidente, né, da nossa entidade. Então foi algo que, né, claro, é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo eu acredito, né, que seria uma contribuição que eu poderia dar na nossa categoria, à nossa entidade, né, lógico, acho que é a manutenção, né, a gente manter um trabalho que vem sendo realizado há anos, mas também trazer uma renovação, né, uma renovação, de certa forma, uma renovação geracional, né, uma renovação de novos companheiras e companheiros que chegam, né, para
a diretoria e que vão, obviamente, mesclar com a experiência daqueles que continuam, né, daqueles que contribuem muito, sempre contribuíram com a luta sindical. Então, isso foi uma coisa que foi importante nesses primeiros meses, né? Então, esses são meses aí até a formação de chapa, até as eleições, né, que ocorreram nos dias 3 e 4 de agosto, e agora, a partir do dia 23, né, então, segunda-feira passada, eu oficialmente assumi, né, como presidente, a nova gestão assumiu, e a gente já vem trabalhando muito, né, Ana Flávia? Acho que você falou bem, a gente está vivendo um momento. Sim, para o Brasil, talvez é um dos momentos mais terríveis da história brasileira. E olha que a gente, infelizmente, em 500 anos já viveu momentos terríveis, mas acho que esse né, para a nossa história recente, sem dúvida nenhuma, é um dos piores momentos. E para a nossa categoria em especial também é um momento muito complicado, né? Porque a gente alia aí essa questão de você ter um governo autoritário, um governo que tenta cercear a democracia, que tenta cercear, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de jornalista atuar, que ataca os jornalistas, né, ataca os jornalistas, especialmente ataca as jornalistas mulheres, né, com discurso misógino, com discurso, né, de ódio, né, contra a atuação de jornalistas mulheres. Então, isso está colocado. Mas, ao mesmo tempo, nós também vivemos uma série de problemas, esses problemas estruturais que a gente, né, que a gente estava conversando no início, de você ter enxugamentos de redações, demissões, né, intransigência das empresas nas campanhas salariais para recomposição, né, do nosso salário. A gente está vivendo um desastre econômico atualmente, então a inflação está muito alta, e isso pesa no bolso dos jornalistas, né, das jornalistas. A gente há anos que a gente tem uma categoria que, infelizmente, as pessoas mais experientes, né, os jornalistas e as jornalistas que têm mais anos de casa, acabam sendo demitidos e são contratados jornalistas mais novos, né, que ganham mais perto do piso. Então, e essa luta para a recomposição, né, dos ganhos, ela cala muito forte na categoria, né? Então, acho que esse é um momento, ao mesmo tempo, de tanta dificuldade, né, Ana Flávia? Mas eu vejo esse é um momento em que a gente percebe, né, enquanto categoria, que a atuação de um sindicato nunca foi tão fundamental, né? Porque eu acho que quando a gente tem, né, um sindicato operário, né, um sindicato de produção, assim, obviamente que os trabalhadores, as trabalhadoras, elas veem no dia a dia o quanto é importante você conseguir ter uma recomposição salarial, de ter ganhos reais, né? Porque a gente está falando ali da tentativa de uma reprodução material da vida, que é muito dura, né? E aí, quando as categorias, né, mais de setores da classe média, etc., tem esse debate, mas o jornalista, será que se vê como trabalhador? Será que se vê como trabalhadora? E a gente percebe, né, atualmente, claro que se vê como trabalhador, claro que se vê como trabalhadora, porque se confronta diretamente com as condições materiais que a gente está vivendo, né, Ana Flávia? Então, a gente se confronta diretamente com o gás a R$ 100 o botijão, a energia que agora acabou de ter da bandeira vermelha, que vai encarecer, né? Então, se você, né, tiver você tiver um chuveiro elétrico, com certeza essa conta vai aumentar muito. É a gasolina, que em alguns lugares, eu vi uma placa hoje, não era em São Paulo, mas estava R$ 8 o litro, R$ 8 o litro da gasolina, né? Então, o alimento que dispara, a inflação de aluguel, né? Porque hoje a gente tem né, a maioria de jornalistas jovens aí, estando em redações ou não, né, em outros setores também, mas que vivem na maioria das vezes de aluguel, né? Assim, como meu caso, né? Eu moro de aluguel, a gente percebe que o aluguel ele dispara muito mais do que a inflação oficial, né? De IPCA, etc. Então, a gente percebe na prática, na luta cotidiana, de que os jornalistas eles, né, veem que se a gente não se unir, se a gente não conseguir coletivamente pensar em soluções e se confrontar com as empresas, né, dificilmente a gente, né, vai conseguir ter condições materiais, né, da gente ter dignidade aí né, na nossa atuação profissional, mas principalmente na nossa, né, naquilo que nos nossos sentimentos, nossos direitos, etc. Então, eu acho que essas semanas, né, uma semana e pouco de trabalho, mas tem muita coisa para fazer justamente por conta desses desafios. Como você falou isso sobre a questão da mobilização dos jornalistas, eu ia até perguntar mais para frente, mas vou trazer para agora. Você, inclusive, já pegou nessas semanas de atividade, né? Desde o dia 23, uma primeira greve. Aconteceu ontem uma greve dos jornalistas na Rede TV. O que estava acontecendo lá, Thiago? Você consegue explicar para a gente, resumidamente? Claro, não, com certeza. Bom, ontem, né, eu estive lá na porta, inclusive, da Rede TV, né, que ela fica aqui na divisa de Osasco com São Paulo. Na verdade, a greve foi dos radialistas, né, da categoria dos radialistas, e aí eu explico o porquê, né? Assim, os radialistas,
nós estamos nas convenções coletivas, né? Então, para o pessoal que está nos ouvindo, eu vou falar rapidamente, né? Não é chato, não, é uma coisa importante, inclusive para você que, né, que tem carteira assinada, você que está trabalhando nas empresas, é importante você saber sobre isso. É muito importante, é sempre saber que o jornalista não tem um piso só, uma convenção só, são várias convenções, né, Tiago? Exatamente. Então, hoje, atualmente, né, no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, nós temos 3 convenções coletivas em voga, né? A de jornais e revistas da capital, né, então, que inclui também, né, inclui os sites das empresas de jornais e revistas, da Folha, Estadão, Editora Globo, Editora Abril, jornais e revistas do interior, né, então engloba todas as outras cidades do estado de São Paulo, que tem, né, veículos como Diário do Grande ABC, a Tribuna de Santos, né, outros veículos em Campinas, Ribeirão Preto, etc., todas essas cidades, e também rádio e TV, né? Então Globo, Bandeirantes, Rede TV, etc. Né? Então são essas 3 campanhas salariais que nós temos. A de rádio e TV, que inclui a Rede TV, ela foi fechada recentemente, né? Então nós felizmente conseguimos fazer uma recomposição pela inflação. É verdade que parcelado, né? E o retroativo foi dado como abono. Então os jornalistas, né, não vão ter todo o valor cheio retroativamente, que dizia dezembro do ano passado, que era a nossa database. Mas o salário vai estar recomposto na próxima. Né? Então, isso é uma coisa importante, que a gente não vai ter essa perda quando começar a próxima campanha salarial. Então, os jornalistas da Rede TV, eles estão contemplados, né, com esse reajuste, que era de 5,2%, que era a inflação de dezembro. Por outro lado, os radialistas, né, e aí, por conta, né, também das disposições legais, né, que regem os sindicatos, os radialistas da Rede TV, eles são maioria, e não são só apenas, né, os operadores de áudio, operadores de vídeo, mas também incluem outras profissões que acabam sendo representadas por aquele sindicato. Então, tem pessoal que trabalha na Copa, pessoal que trabalha até em segurança, eventualmente. Então, tem alguns professores até de educação física lá, por algum motivo, e eles são representados por esse sindicato. E há 4 anos que eles não têm um acordo coletivo. Né? Então, há 4 anos, na prática, que eles não têm reajuste salarial pela inflação. Né? A inflação não é reposta, e a gente sabe bem que de 4 anos para cá a inflação disparou. Né? Então, é uma inflação de quase 17%. E nesses 17%, imagine só, a empresa, né, nas negociações, queria dar 3%, né, do universo de 17%. E assim, infelizmente, né, os profissionais, os radialistas da Rede TV, também, né, os jornalistas se solidarizam muito a isso, os salários são abaixo do mercado, né, então tem uma série de problemas ali que fazem com que os radialistas tenham chegado à decisão de que era necessário entrar em greve, era necessário paralisar o trabalho para demandar, para lutar pela recomposição salarial dessas perdas de 4 anos atrás, né, de 4 anos até agora. Então, desde a meia-noite de ontem, os radialistas pararam. E aí, assim, nós, né, por parte do Sindicato de Jornalistas, nós fizemos uma reunião, né, com os profissionais virtualmente. Depois eu fui na porta da empresa para dialogar também. E é assim, né, é o seguinte: nós somos solidários, completamente solidários à greve dos radialistas, que é uma greve justa, é uma greve correta, né, e acho que ela realmente tem que se fortalecer cada vez mais para que os radialistas consigam, né, reaver essas perdas inflacionárias. E, por outro lado, os jornalistas, a melhor maneira da gente conseguir se solidarizar na prática com eles é não ser constrangido pela chefia de querer, né, o cara falar, agora você vai ter que operar o TP, você vai ter que operar a mesa de som, operar a ilha de edição. Não, né, a orientação que, inclusive, eu sei que foi cumprida em parte por boa parte dos jornalistas ontem, foi não cumprir essas ocupações dos radialistas para justamente marcar a greve, né, para justamente isso ser uma questão que a gente se solidarize. Né? Então, foi algo que foi bastante discutido e acho que, enfim, é uma questão que é importante, né, Ana Flávia? Porque as greves, né, a gente sabe bem que são um instrumento de luta importante que requer muita organização, né, requer muita unidade, né, muito diálogo entre a categoria. E, assim, é uma maneira realmente de, diante da intransigência das empresas, diante da situação que a gente vive também, de tentativa de autoritarismo, né, a greve é um instrumento, né, rigorosamente justo e prático de luta, né, que faz com que se confronte o capital e o trabalho na prática ali. Então, foi muito bacana, né, a gente poder estar presente ontem em frente à Rede TV, e claro, né, qualquer outro, assim, se a questão escalar, se a questão continuar, a gente vai voltar lá na porta, vai voltar a conversar com os jornalistas para ver como que a gente pode se somar de maneira mais efetiva a isso.
né? Então, eu acredito que isso seja importante para todo mundo poder entender, né? Porque, infelizmente, a gente vê ontem no Twitter o dono lá da empresa falando um monte, né? Falando um monte de negócio contra a sindicalista, mas a verdade é que tinha, né, boa parte da categoria estava lá na frente dos trabalhadores, das trabalhadoras da RedeTV, estavam lá na frente, braços cruzados, porque não aguentavam mais a situação que eles estavam vivendo, né? Então, quando a situação não aguenta mais, a luta ela é fundamental. É muito importante mesmo, Thiago, é importante você explicar, né, porque ontem a gente viu, acompanhou através até de alguns veículos de imprensa, e é importante também distinguir, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo, saber que tem várias convenções, muito importante, e a greve é essencial mesmo. Thiago, a gente está acompanhando um enxugamento das redações já há muito tempo, né, tem gente, na minha pesquisa de mestrado, entrevistei uma jornalista que ela falou, olha, eu não sou nem mais terceirizada, eu sou quarteirizada, porque a terceirização já chegou há muito tempo nas redações e hoje a gente vê um enxugamento muito grande, né? Para onde estão indo esses jornalistas que se formam nas diversas universidades? Assim, como que é o acompanhamento de vocês, além das redações tradicionais? Essa é uma excelente pergunta, Ana Flávia, porque realmente, assim, quando a gente pensa, né, na atuação sindical, quando a gente conversa sobre a atuação sindical, né, sobre como nós podemos representar os jornalistas, as jornalistas, e principalmente, né, como nós conseguimos ser uma referência para a categoria, né, em todos os momentos. Né, eu brinco, né, assim, o sindicato, as pessoas lembram do sindicato no momento ruim, né, quando tem alguma demissão, quando tem algum atraso de salário, nesse momento, mas eu acho que não precisa ser somente assim, né? Eu acho que o sindicato ele também como a gente não tem uma entidade, né, que rege, que é a nossa profissão, que agrupa a gente, eu acho que o sindicato, de certa forma, presta esse papel de ser um aglutinador da categoria, né? Então a gente tem um auditório que é super bacana na Rua Rego Freitas, que é a nossa sede, né? Então hoje é o Cecílias e Buarques, né? Lá ficou na moda, né? Na região, que fica bem perto da Praça Roosevelt. Então é um lugar que naturalmente vai agregar os jornalistas, né, para o futuro. Então eu acredito que a gente tenha muita coisa para fazer, até do ponto de vista cultural, até do ponto de vista, sabe, de atividades, para, conseguir dialogar com a categoria, né? Que ela, como você bem disse, ela não está mais, especialmente nas grandes redações, né? Então, eu acho que o caso da Editora Abril, por exemplo, é um caso clássico disso, né? Porque é uma empresa que era uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, né? Você tinha uma família tradicionalíssima lá, que os caras eram tudo bilionário, e de uma hora para outra eles simplesmente decidem, né, desistir, eles desistem do negócio, demitem centenas de jornalistas e hoje é uma operação super enxugada ali, né? E isso assim, infelizmente isso se estende, né, para outras redações que eram muito tradicionais e hoje enfrentam esses problemas, né, por causa do Não, Estadão. Tiago, eu vou fazer só uma observação aqui para quem está assistindo a gente entender. Essas empresas também são agraciadas, assim, a gente pode dizer, com a desoneração da folha, né, de pagamento, que inclusive foi renovada agora e já está aí há quase 10 anos, né? Com a desoneração da folha, onde a empresa deixa de pagar alguns impostos e, ao invés de aplicar isso, garantir o emprego, acaba indo para outros lugares, né? Acaba indo para enriquecimento próprio, né? A gente pode dizer assim. Não, com certeza, né? E hoje, por exemplo, também a gente vive uma situação muito particular, né, na Flávia, que acontece no resto do mundo também, né, obviamente, e no Brasil também se expressa, né? Então, por exemplo, a Folha de São Paulo e o UOL, né, que são controlados pelo grupo Folha do Luiz Frias. O Luiz Frias hoje, ele não é um jornalista, é um banqueiro, né? E assim, eu estou falando isso de maneira prática, né? Você pegar os relatórios da Febraban, o PagSeguro, né? Os produtos da PagSeguro, a Moderninha, aquela máquina que são ligados ao grupo UOL, tem lucro literalmente bilionário, né? Então, quer dizer, hoje as empresas elas também elas se espraiam por negociações, né, de fazer ações financeiras, como o caso do Grupo Globo também. Então, você tem ativos imobiliários. Então, quer dizer, essas empresas elas acabam fazendo essas outras funções, né, que nós jornalísticas, e enxugam, né, e fazem enxugamento das redações, fazem enxugamento, né, fazem a precarização, né, das condições de vida, das condições de direitos dos jornalistas. Então, diante disso, né, como que os jornalistas, né, as pessoas que estão na faculdade, né, tentam se movimentar? Eu percebo, Ana Flávia, acho que também é interessante ouvir você, que você trabalha, lida com isso, estuda isso, acho que é uma coisa muito importante, é fundamental o grupo de estudo que tem lá na USP, né? Acho que é uma coisa que o sindicato tem e deve se aproximar para a gente dialogar. Mas, assim, eu acho que tradicionalmente, quando a pessoa está tá no colégio, quer fazer jornalismo, quer ir na faculdade, ela ainda pensa, né, em estar numa redação,
né, e tá fazendo trabalho jornalístico, de apuração, de ser repórter, de contar histórias, porque isso que é, né, acho que isso que é quando qualquer pessoa que, né, quer ser jornalista, ela pensa nisso imediatamente. Infelizmente, ela é confrontada com a realidade material das coisas. Então, né, as vagas de estágio são mais reduzidas, né? Ou também é uma questão que eu acho que é muito importante, as vagas de estágio, infelizmente, acabam sendo sempre as mesmas faculdades, né? Que são as pessoas que vão estagiar em algumas redações. Né? Então, falta diversidade para começar aí, falta diversidade também. Mas quando a pessoa, se ela for contratada, quando ela chega no mercado de trabalho, ela vê um mercado muito reduzido. Né? Então, hoje a gente vê assim claramente que existe um fenômeno das pessoas irem para assessorias diversas, né? Então são assessorias de imprensa ou são empresas que contratam, né, jornalistas para fazerem um trabalho que a gente pode se discutir se é jornalístico ou não, mas é o chamado conteúdo, né? Então, para fazer conteúdo, então, grandes empresas aí, se a gente pegar nesse momento de financiarização total da economia, você tem muitas empresas financeiras que têm, né, uma redação, entre aspas, a gente poderia dizer assim, para produzir conteúdo, mas não é conteúdo jornalístico, né? Porque com certeza, imagina, os jornalistas lá nunca vão poder falar sobre questão de juros, de taxa de juros, como que esses bancos predam, né, o Brasil. Né, eles vão falar que poupança é ruim, que, né, que tem que investir seu capital, não sei o quê. É isso que, né, é o trabalho, porque é ali onde tá a grana, né? Ali onde a pessoa fala, pô, eu tô vendo uma vaga, eu vou tentar ir para lá. Então, assim, a gente vive esse fenômeno. Por outro lado, a gente vive também uma questão de que tem os freelas, né? Então, essa questão de você ser terceirizado, quarteirizado, né? Então, o freela, ele acaba prestando esse serviço para diversas redações, e também há uma questão que é importante e muito complicada, que são as fraudes trabalhistas, literalmente, né? Quando a pessoa, ela é o freela fixo, que fica numa redação, né? Então, ela não tem carteira assinada, mas ela tem que cumprir o horário de trabalho, ela tem que trabalhar todo dia da semana numa redação, né? Sendo esse freela fixo. E, assim, por outro lado, você, infelizmente, tem muitos jornalistas que estão à procura de uma recolocação profissional, né? E isso se expressa de maneira muito clara. Então, assim, eu acho que hoje, né, Ana Flávia, no movimento sindical, se tem uma discussão grande sobre como que a gente representa as trabalhadoras e os trabalhadores nessa nova realidade, né? Numa nova realidade econômica, numa nova realidade política, social, que se coloca pelas questões tecnológicas, se colocam, né, pelo avanço aí da luta de classes no século XXI. E, assim, o nosso sindicato, ele é muito tranquilo em compartilhar essa experiência, que é você colocar toda a categoria para dentro do sindicato, independentemente se você está no local de trabalho, né, de uma empresa grande, numa empresa média, numa empresa pequena, ou se você é um freela, ou se você é um MEI, ou se você está desempregado. Né? Então, se você se identifica como jornalista, se você atua jornalisticamente, independentemente da sua situação, o sindicato é um local de acolhimento, é um local que vai dar as orientações, é um local que vai dar instrução, né, no caso de algum problema jurídico, no caso, né, de alguma questão que se refere, né, ao nosso dia a dia. Então, acho que isso é importante, né, porque a gente tem uma luta grande também de fazer uma convenção coletiva, por exemplo, de assessoria de imprensa, uma convenção coletiva de empresas de internet, que isso é fundamental. Né? Hoje a gente tem empresas de internet muito grandes e muito relevantes, né, para essa recolocação. Então, se você tinha essas empresas tradicionais, hoje você tem, Metrópolis, que está uma redação grande, né? Tem o Jota, tem o Nexo, tem outras iniciativas que são importantes e que tem que estar dialogando com o sindicato, com certeza, para que os jornalistas também se sintam representados, né, nesse novo cenário que é inevitável. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, esse desafio que a gente tem pela frente. Tiago, mas e como chegar nesses jornalistas? Sim, é claro que tem esses arranjos, né? A gente até chama de arranjos na nossa pesquisa da USP, a agência pública participou, ou o próprio Nexo, outros veículos participaram, que tem um local. Mas e como chegar nesses jornalistas que não estão necessariamente num espaço? Como chegar nesses freelas? Como fazer que o sindicato dialogue com essas pessoas, que é tão essencial e acaba sendo hoje uma grande maioria, né? A gente acabou de falar, o enxugamento das redações, precarização das relações de trabalho, esses jornalistas estão indo para outros lugares que não a redação tradicional. Como chegar neles? Como falar com eles? Como ter uma política clara de que o sindicato quer falar com essas pessoas? Mais uma vez, excelente pergunta. Né, assim, até, né, compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo.
No último sábado, né, houve o Congresso Estadual da CUT, né, em que eu fui delegado, e esse debate é um debate que, né, não é só dos jornalistas, pode ter certeza. Então, grandes categorias ali, né, bancários, metalúrgicos, químicos, também faz a mesma pergunta, né, como chegar? Porque hoje tem, por exemplo, metalúrgicos que as fábricas fecharam, né, então teve esse caso recente da Ford, por exemplo. Imagina só, né, a Ford, uma empresa de mais de 100 anos, ela simplesmente fechou as portas no Brasil, hoje só comercializa carro a partir de R$ 100 mil importado, e os milhares de trabalhadores foram mandados para a rua. Né? Então, esse trabalhador que talvez não consiga ter um emprego numa fábrica vai ter que virar Uber, né? Vai ter que fazer outro tipo de questão. Então, como conversar com essas pessoas? E eu, né, nosso sindicato, que é um sindicato modesto ali, né, nós temos aí cerca de 4 mil filiados, eu falei, não, vou me meter um pouco a besta aqui e tentar falar, né, falar o que a gente pode fazer como sindicato, mas é uma coisa importante, que eu acho que assim, a gente, né, tradicionalmente, a gente enxerga, né, a relação sindical de ir até o local de trabalho ou a pessoa vir ao nosso encontro, né? Então, tem essa relação, claro, tem comunicação e tal, mas na prática é isso. Só que eu acho que na atual circunstância, como você falou bem, né, você tem jornalistas que eles estão fragmentados, né? Fragmentados em casa, né? Fragmentados em coworking, fragmentados em outras empresas que não as redações, né? Que a gente estava conversando, ou enfim, tem essa fragmentação. Então, na minha opinião, né, a melhor maneira da gente conseguir convergir, da gente conseguir agregar, né, é fazer do sindicato esse espaço que possibilite falar, né, de diferentes assuntos e ter uma agenda, né, que torne ele um organismo vivo, literalmente. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar naquele espaço que a gente tem lá na Rua Reco Freitas, que é um espaço super bacana, se a gente conseguir fazer um calendário de atividades, né, que falem, claro, do mundo sindical, mas falem de outros assuntos que interessem a nossa categoria, né, acho que isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com, né, com a questão de arte também, né, de ilustradores, designers, né, que acho que é uma coisa que é bacana, produção fotográfica, a questão política também, que é uma questão que agrega, né, que eu acho que é uma questão importante. A gente tem uma comissão, que é a COGIRA, né, Comissão Jornalística de Igualdade Racial, que atua fortemente no sindicato, né, assim, esse tema, né, eu acho que é essencial para a gente, né, levar um debate público também. Nós temos comissão de mulheres, né, comissão pela igualdade de gênero, então são questões que eu acho que agregam, né, e fazem com que as pessoas, né, os jornalistas, as jornalistas, vejam no sindicato não só um instrumento da luta econômica, que obviamente é o nosso coração, é o nosso centro, mas vezes o sindicato como uma entidade que está pronta para dialogar, né? Que está pronta, tá literalmente de portas abertas para receber essas atividades. Né? Então, assim, mesmo que a gente esteja fragmentado, né? Mesmo que a gente não esteja numa redação fixa, mesmo que a gente não esteja agrupado num local de trabalho com dezenas de trabalhadores, pô, numa sexta-feira à noite, eu posso, né? Como uma motivação pessoal, eu posso sair de casa para participar de uma atividade no sindicato, e aí, nessa atividade, eu vou conhecer um pouco mais o sindicato, eu vou conversar com uma companheira que é um dirigente sindical, entender como funciona, poder ajudar de alguma forma, poder propor projetos, poder propor atividades, me sindicalizar, começar a fazer parte da vida sindical, né? E pensar em linhas de atuação, né? Assim, tem uma coisa, Ana Flávia, que eu acho que é essencial. E se tem jornalistas, né, nos ouvindo, e com certeza tem bastante, eu acho que assim, quando a gente fala que é necessária a sindicalização, é necessário, assim, por uma série de motivos, né? Primeiro, para que o sindicato exista, porque hoje a gente sabe que o nosso funcionamento, que é um funcionamento modesto, eu posso assegurar para vocês, um funcionamento modesto, depende de ter sindicalização para que a gente consiga, né, fazer o nosso trabalho diário. Mas, além disso, a sindicalização é importante porque dá um sentimento de pertencimento. Né? Se a gente vive nesse mundo fragmentado, nesse mundo dessa uberização, né, que tem aquela frase da Margaret Thatcher, né, nos anos 80, fala, mas o que é sociedade? Sociedade que quer? Não, eu sei que tem indivíduo. Para mim, sociedade é qualquer coisa. Mas a gente percebe que né, desses dias 70, 80 para cá, o que aconteceu foi um desastre do ponto de vista coletivo. Né? Então, que você. E a gente percebe, acho que por conta da pandemia, né, eu não, as pessoas falam, a gente tem esperança, né, se sai melhor, pior. Não sei se vai ser melhor ou pior, mas o que eu tenho certeza é que individualmente a gente não tem saída. Né? As saídas elas são coletivas, as saídas são em conjunto, as saídas são em solidariedade. Né? E isso é uma questão de produção material, mas é uma questão de produção cultural, de sociológica. Né? Então, se a gente está disperso, né, e às vezes a gente pode se sentir sozinho, pô. Né? Qual que é a minha perspectiva? Pô, vamos
fazer uma atividade no sindicato, né? Tomar uma cerveja no sindicato, que seja. Isso é importante, isso dá pertencimento, isso faz com que as pessoas, né, troquem ideias. Acho que a gente está um pouco. É uma coisa meio louca, né, Ana Flávia? Porque a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de conversar virtualmente, né? Então, acho que nunca teve tantas oportunidades, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está um pouco carente, né, de trocar ideia coletivamente, né? Como que a gente propõe soluções coletivas para essa tragédia que a gente vive, né? Então, eu acho que o sindicato é um instrumento, é um local, é uma ferramenta que pode muito fazer esse papel, né? Então, assim, se eu for ambicioso o suficiente, se a gente for ambicioso o suficiente, pode falar que, né, dá para ser feito, né, nesses próximos 3 anos de mandato, né, pelo menos ter um calendário de atividades. Acho que seria bacana, né? Acho que seria, convergiria, é uma atividade que o Barão faz, né? O Barão de Itararé faz, né? Infelizmente agora por conta da pandemia a coisa tem que ser virtual, mas, né, tem um espaço, né, fazia, né, as atividades, e eu acho que o sindicato, nesse ponto de vista, pode muito somar, né? Bom a gente ouvir o presidente do sindicato chamando as pessoas para tomar uma cerveja no sindicato, né? A gente vê já um avanço aí que tem a ver com a questão geracional, mas também mais abertura, né? Isso é muito importante. Tiago, você falou na sua resposta sobre 2 itens assim, que são muito importantes. Um é o aprofundamento, né, dessa racionalidade neoliberal, em que prega muito individualismo, né? A fábrica do sujeito de si, como diz o próprio Foucault, né? Christian e Dardot Laval, né? Mas tem também essa questão da plataformização do trabalho, que você também citou essa questão da uberização. Como que o sindicato está pensando em lidar com essa transformação mais profunda? Porque a própria Abril, né, que você citou aqui várias vezes, que você é vinculado a ela, diz que não terá mais redação, inclusive vai ter uma redação virtual, né, vai ter só os espaços virtuais, o trabalho remoto. E o que a gente verifica é uma tendência muito grande, porque as pessoas deixam de pagar a mobília, deixam de pagar o aluguel, deixam de pagar a internet, deixam de pagar a energia elétrica, inclusive isso está sendo tudo computado para o jornalista, para o trabalhador. A nossa pesquisa, Tiago, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, sobre como os jornalistas, os comunicadores, né, mais geral, estão trabalhando durante o período da pandemia, verificou isso, que esses custos todos estão indo para a conta do trabalhador e há também essa transformação mais estrutural. A redação, ela está se virtualizando. Como que o sindicato pensa em atuar nessas questões e como também, né, continuar dialogando com esse jornalista no espaço virtual, que a gente sabe que diminui, né, os laços de solidariedade, os laços coletivos. O que vocês vislumbram para este cenário que já está sendo implementado e que é uma tendência muito grande para a nossa profissão? Outra excelente pergunta, e esse é um desafio gigantesco, assim, porque eu até ousaria ir um pouco além, né? O que a gente vê, muito inicialmente, mas eu acho que, né, eu já começo a vislumbrar esse cenário. Em outras áreas, né? Então, sei lá, eu conheço engenheiros, conheço pessoas de administração, que hoje, inclusive, eles realizam o seu trabalho no Brasil, mas são contratados por outro país. Né? E isso na área de tecnologia, pelo menos, é uma coisa que já acontece já há algum tempo. Né? Então você tem gente, por exemplo, você vai fazer o seu help desk, quem vai te atender vai ser um trabalhador da Índia, vai ser um trabalhador da Malásia, do Vietnã, né? E porque nessa estrutura né, de multinacional, nessa estrutura de você ter realmente esse capitalismo enraizado aí no mundo, você já tem isso. Né? E no caso do jornalismo, assim, por um lado eu acho que é mais complexo isso acontecer, porque os jornalistas ele tem que trabalhar com a realidade local, né, para produzir informação, para produzir histórias, né? Então eu acredito que as empresas brasileiras, obviamente, vão necessitar de jornalistas aqui no seu espaço territorial, mas assim, a coisa ela é fluida, né, Ana Flávia, ao ponto de vista que você realmente a redação tradicional, enquanto o espaço, né, se pensar o espaço fabril, né, ali no espaço, você conversa com a pessoa, você entrega panfleto, você fica na porta. Isso, assim, eu não diria que isso vai acabar, mas isso está em transformação, está em mudança, né? Como foi o caso da editora Abril. Né? O Paulo Zocchi, que era o antigo presidente do sindicato, ele é continua na diretoria, mas ele é um trabalhador da editora Abril, né, ele falou dessa situação, né? Então, hoje, se todos os jornalistas quisessem ir para aquele coworking, não conseguiria trabalhar porque não tem espaço físico.
né? Eu trabalhei na Editora Globo, os caras não falaram nada de quanto vai voltar o trabalho presencial, mas eu fui dar uma olhada lá um dia também, tinha mais tem mais computador no lugar do que espaço físico, entendeu? Então, assim, eu acho que isso traz um desafio grande de dialogar e de mobilizar, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vamos propor uma paralisação, cada um na sua casa. Como que você consegue mostrar para a empresa, né, fazer uma pressão verdadeira para a empresa que você está paralisando o seu trabalho, né? Quando a vida doméstica com a vida profissional, né, sei lá, nesses últimos anos, nesses últimos meses de pandemia, né, eu estava trabalhando na Autosport, então eu escrevi uma nota sobre, né, sobre qualquer coisa que fosse, sei lá, vai escovar o dente, vai pegar um copo de água na cozinha e volta. Aí coloca a roupa para pendurar e volta. Né? Isso acaba estendendo a sua jornada, né? Porque você tem que escrever alguma coisa, tem que ligar, tem que apurar tal. Então isso acaba passando, com certeza, as 8 horas, porque ao mesmo tempo você teve que fazer atividades que tem a ver com a sua vida familiar, com a sua vida, né, doméstica, né? Então é uma coisa que ela traz essa complexidade, né? E assim, eu acho que eu não tenho uma resposta pronta para como que a gente consegue mobilizar, mas eu acho que uma coisa concreta que a gente tem que fazer, na verdade, é como que a gente coloca, né, coletivamente, a partir dos acordos coletivos, das convenções coletivas, cláusulas que garantam, né, às trabalhadoras e os trabalhadores direitos mínimos que envolvam, né, essa questão de espaço, não só espaço físico, mas um espaço de home office. Né? Então, por exemplo, que garanta a jornada de trabalho, né, que você tenha um ponto eletrônico no computador que você acesse e fale, ó, entrei tal hora, saí tal hora, porque isso fica registrado. E se você tem hora extra, que se registre essas horas extras, né, para que não se tenha um prolongamento da jornada descompensado. Né? E também, eu acho que é essencial, e é uma coisa que as empresas resistem bastante, né, no nosso segmento, mas que em outros lugares já é aplicado com tranquilidade, que é, primeiro ponto, né, que as empresas forneçam material de qualidade, né, para que a pessoa consiga exercer seu trabalho, uma cadeira adequada, né, um computador, internet, né, isso é o básico. Mas também ofereçam um valor fixo, né, que dê conta de luz, por exemplo, que agora a luz vai estar super cara, né, a luz vai começar a se tornar um problema central, né, então energia, como que, né, o trabalhador então vai ter que arcar com energia da empresa, é uma coisa muito louca, assim, porque se a gente for ver, né, teorizando só um pouco, se a gente for ver né, o meio de produção, entre aspas, ali, que a gente tem, que é um computador, né, são as ferramentas de internet, né, que é o que propicia o nosso trabalho, muitas vezes é o próprio trabalhador que dispõe disso, não é mais a empresa, né? Não é mais a empresa que vai dispor desse material que faz parte do custo dela. Né? Então, o custo para a empresa diminuiu muito, né? Para os custos do trabalho mesmo diminuíram muito. Né? Então, acho que a gente tem que recompor isso diretamente economicamente. Né? Acho que isso é a coisa óbvia a ser feita, a coisa que, inclusive, a gente já está fazendo nas negociações coletivas. Mas a questão mais a fundo, né? Que é pensar, depois, né, vamos torcer para que a pandemia acabe, vamos torcer para que as variantes aí, as vacinas tenham uma boa cobertura para dar conta dessas variantes, vamos torcer para que a vacinação ocorra, né, toda a população seja vacinada, etc. Então, vamos torcer para que a gente volte a uma pretensa normalidade, a gente possa sair sem máscara na rua, possa ir para o bar, possa ir para o restaurante, vamos pensar nisso. Mas o mundo que a gente vai voltar, eu acredito que vai ser muito diferente daquele que era de 2020. Né? Então, muitas pessoas vão falar, mano, mas eu prefiro ficar em casa trabalhando, porque eu acho, né, eu me sinto mais confortável assim, me sinto mais confortável ter uma jornada em casa, porque eu posso, né, acompanhar meu filho, minha filha, eu posso, enfim, fazer, né, eu trabalho, eu moro muito longe da redação, então, isso vai ocorrer e, assim, eu acho que o sindicato, né, como uma entidade que representa a categoria, ela tem que ouvir os jornalistas. E as jornalistas, que os jornalistas, como que eles se sentem, né? E aí, a partir disso, a gente, né, dialoga, a gente estabelece aí alguma linhas de atuação, mas que vai depender muito dessa resposta, né? Porque, enfim, o trabalhador de uma fábrica, obviamente, vai ter que, né, já tá, sempre, nunca parou, né? Então, tem espaço físico, mas o nosso, né, a nossa atividade, que ela é coletiva, mas tem alguns pontos em que você, né, tem que para ligar, para escrever e tudo mais, depende de um computador, depende de um celular, isso provoca, né, essa desregionalização, né,
território ele fica muito, muito fluido, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que dialogar, vai ter que entender. E é complexo, né? É complexo, mas é desafiador. E é bom que seja assim, né? É bom que seja assim porque a gente consegue também se oxigenar, consegue trazer ideias novas. E acho que isso é positivo. Sem dúvida, tem que ouvir muita categoria, inclusive, Thiago, deixa aqui uma dica, porque a gente precisa pensar também o impacto desse trabalho solitário, né? Nunca é solitário, sempre é com mais gente, na própria qualidade do jornalismo, né? Porque a gente não está produzindo uma mercadoria qualquer, né? Se for entender a informação do ponto de vista liberal como mercadoria, a gente está produzindo uma mercadoria que fica, né? Que a notícia ela fica, vai para os anais da história. Eu uso hoje notícias que foram escritas há muitos anos atrás, por exemplo, nas pesquisas. Então é preciso a gente entender também o impacto dessas mudanças no mundo do trabalho de jornalista, no próprio jornalismo, né? Acho que é importante a gente refletir sobre isso. Tiago, eu queria te agradecer muito a conversa que a gente teve aqui e queria pedir para você fazer um convite, acabar aqui nossa conversa fazendo esse convite para quem está nos assistindo a participar, a conhecer os sindicatos jornalistas, né? Explicar por que quem está nos escutando aqui tem que se sindicalizar, tem que conhecer, tem que entrar na página do sindicato, nas redes sociais do sindicato. Faça aí o seu merchan como presidente do Sindicato de Jornalistas, Thiago. Legal. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Ana Flávia, pela oportunidade. A gente está à disposição, né? Acho que é importante a gente ter esse diálogo. Agradeço muito também ao pessoal do Barão, mas especialmente as companheiras que nos assistem e nos assistirão, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe até nos próximos anos. E assim, acho que é essencial, né, pessoal, que a gente, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que a gente se junte, que a gente converse, que a gente olhe para tudo que está acontecendo de uma maneira conjunta. E a melhor maneira de a gente fazer isso é a gente se agrupando de certa forma. E a gente tem um sindicato para isso. Então, você que é jornalista, você que trabalha, seja onde estiver, em São Paulo, conheça o sindicato, converse com as diretoras, os diretores, né, que estão todo o estado de São Paulo, converse comigo quando quiserem, né, e se sindicalizem. Isso é uma coisa que é importante, hoje é simples de fazer, dá para fazer pela internet, entra no site, entra no Google, Sindicato Jornalista de São Paulo. Aí clica lá, tem um banner, sindicalize, é fácil. Né, e qualquer dúvida também é só entrar em contato, a gente tem, né, gente que vai dar essa assistência. E se sindicalizando, eu tenho certeza que, assim, isso, além de ajudar materialmente a entidade, né, isso vai dar mais força para o nosso sindicato, né, de uma maneira muito bacana, porque quanto mais gente se aproxima, quanto mais gente faz parte, quanto mais gente soma, mais forte é o nosso sindicato. Mais forte, com certeza, são nossas demandas, são nossas lutas, são nossas chances da gente conseguir recomposições, ganhos reais, da gente conseguir mais direitos, da gente conseguir, né, mais salário, e da gente conseguir fazer outras atividades que também, né, tudo que a gente conversou que diz respeito à nossa categoria. Então, na sexta-feira, agora, dia 3, a partir das 19h30, no YouTube, no Facebook do sindicato, vai ter um ato lá de posse virtual, é virtual, né, infelizmente, mas quem quiser acompanhar depois pode acompanhar também. Acho que isso é importante. E, por fim, também eu digo que no dia 7 de setembro, né, a gente vai estar no Anhangabaú, lá nas ruas, né, porque, afinal de contas, a gente sabe que o atual governo, que é um governo criminoso, um governo genocida, é um governo que odeia o povo brasileiro e odeia os jornalistas, né, as jornalistas, especialmente. Então, a gente vai estar lá bem alto para gritar fora Bolsonaro, mas também a gente vai ter plantão lá no sindicato, né, para que quem esteja trabalhando em qualquer lugar, em qualquer manifestação, qualquer problema que ocorra, vai ter um plantão lá para dar todo o suporte ao profissional. Então, eu deixo esse recado final. E muito obrigado, tamo junto. Obrigada, Thiago. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo o papo. Até passei o tempo combinado com você aqui, mas que são muitas questões. Já quero marcar outra conversa. A gente tem muito que conversar sobre a realidade, né, do mundo do trabalho dos e das jornalistas. Quero agradecer você também que ficou aqui nos escutando, nos assistindo, fazendo outras coisas, né? Durante escutava a gente ou não. Essa é a coluna do Barão de Tararé, chamada Comunicação e Trabalho, e daqui a pouco a gente volta com outros convidados especiais, assim como o Thiago. Obrigadão, Thiago. Valeu, tchau, tchau, gente. Se cuidem.